Então, é uma forma que eles encontram, inclusive, para atenuar os efeitos colaterais da medicação dos antipsicóticos que geram bastante sonolência. Sem dúvida, então, a esquizofrenia compromete muito a qualidade de vida, então, levando a dificuldades de interação social, de manter uma vida ativa do ponto de vista profissional. E os fármacos que a gente vai falar hoje, os antipsicóticos ou neurolépticos, eles são, então, tratamentos paliativos, né? Eles vão auxiliar no controle dos surtos psicóticos, tentar atenuar os sintomas, mas não existe cura para a esquizofrenia. Dentro dos desafios da esquizofrenia, né, então, se identificar as suas causas, então apresenta uma etiologia multifatorial, que a gente já vai mencionar daqui a pouco. O diagnóstico normalmente ocorre na adolescência, no início da idade adulta, embora as alterações neurobiológicas que ocorram na esquizofrenia, elas se iniciam no desenvolvimento do sistema nervoso central, então, vem de alterações desde o período gestacional. Comprometimento da qualidade de vida, da produtividade, e o tratamento, então, medicamentoso é crônico, né? Uma vez diagnosticado, esse tratamento ele se faz necessário até o fim da vida. Muitos esquizofrênicos cometem suicídio e representa, então, uma doença com grande sobrecarga para a família e a sociedade. Do ponto de vista de sinais e sintomas, né, esses se dividem em sintomas positivos, que seriam comportamentos não observados na população em geral, como alucinações, delírios, pensamentos desorganizados, agitação. Sintomas negativos, que são comportamentos normais que estão ausentes no esquizofrênico, como abrandamento das respostas emocionais, anedonia, então essa falta de capacidade de sentir prazer, isolamento social, e cognitivos, prejuízos na atenção, na memória, dificuldade de comunicação. E é importante a gente mencionar que os tratamentos farmacológicos, eles são mais eficazes para o alívio dos sintomas positivos. Bom, aqui mostrando também que do ponto de vista de diagnóstico, existe uma diferença entre homens e mulheres, então os homens normalmente são diagnosticados mais cedo do que as mulheres. Bom, do ponto de vista de alterações neuropatológicas, já foram descritas uma série de alterações, tanto de diminuição do volume cerebral, da comunicação entre neurônios, alteração de áreas cerebrais, né, principalmente de áreas que formam o sistema límbico, como o hipocampo e a amígdala. E o entendimento atual é de que, então, a esquizofrenia, essas alterações neuropatológicas, elas se iniciam no desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, seria alguma anomalia na formação do sistema nervoso central, e isso poderia ser decorrência tanto de fatores ambientais quanto de fatores genéticos. Dentre os fatores ambientais associados com a etiologia da esquizofrenia estão complicações obstétricas, infecções virais, vida em áreas urbanas e uma série de privações e comprometimentos que ocorreriam durante a gestação, como, por exemplo, o uso de substâncias psicotrópicas durante a gestação, o estresse materno durante a gestação, então seriam fatores de risco. Mas também é importante a gente reforçar que existe um forte componente genético, né? Então é comum se observar em algumas famílias várias gerações com indivíduos com a esquizofrenia. Então, enquanto na população em geral ela vai acometer 1% dos indivíduos adultos, se na sua família você tem um irmão gêmeo univitelino com esquizofrenia, o seu risco de apresentar esquizofrenia aumenta para 50%. Então, quanto maior o compartilhamento genético, né, maior o risco associado à esquizofrenia. Bom, do ponto de vista de neurotransmissão, a principal alteração estudada na esquizofrenia é a alteração no sistema dopaminérgico. Então,
isso porque substâncias psicotrópicas como a anfetamina e a cocaína que aumentam os níveis de dopamina no sistema nervoso central, essas drogas podem gerar surtos psicóticos. E, por outro lado, as medicações usadas para o tratamento da esquizofrenia, os antipsicóticos, atuam justamente pelo bloqueio dos receptores para a dopamina. Então, reforçando esse envolvimento da dopamina com a esquizofrenia. Como já mencionado em outras aulas, existem diferentes vias dopaminérgicas. Por exemplo, existe a via dopaminérgica nigroestriatal, né, que está aqui apresentada em azul, que seria a via em que a dopamina controla as funções motoras, e é justamente esta via que está comprometida na doença de Parkinson. Por outro lado, aqui na esquizofrenia, a principal via dopaminérgica que está alterada é a via mesolímbica, em que os neurônios dopaminérgicos se projetam da área tegmentar ventral para áreas do sistema límbico, como a amígdala e o hipocampo. E no caso da esquizofrenia, ocorreria um aumento dos níveis de dopamina nessas áreas, nessa via mesolímbica. E daí, então, o uso dos antipsicóticos numa tentativa de bloquear os receptores para dopamina e impedir, então, a ação desse excesso de dopamina. Entretanto, esses fármacos eles vão atuar nos receptores de dopamina que estão presentes em todas as vias dopaminérgicas. E com isso, então, dependendo da dose, eles podem gerar sintomas de parkinsonismo, ao bloquearem os receptores para dopamina aqui na via nigroestriatal. E o outro efeito colateral bastante presente é quando esses fármacos bloqueiam os receptores para dopamina nessa via túbero-infundibular. Nessa via, a dopamina ela apresenta um efeito inibitório sobre a produção de prolactina. Então, quando o paciente faz uso dos antipsicóticos, bloqueia esses receptores para dopamina e ocorre um aumento da produção de prolactina, né, podendo gerar alguns efeitos colaterais no paciente esquizofrênico, como a ginecomastia, que é o crescimento das mamas, e também a galactorreia, que é a produção de leite. Bom, para finalizar essa parte inicial da aula, é importante a gente apresentar algumas recomendações, tanto ao paciente, quanto aos familiares, quanto ao tratamento da esquizofrenia. Com relação ao paciente, ele deve ser informado, né, que as recaídas elas são bastante comuns. Então, embora esse paciente pode estar num quadro estabilizado, em algum momento é comum que ele sofra, né, uma piora dos sintomas, uma piora do quadro, mesmo usando a medicação. Ser orientado que o uso constante da medicação apresenta uma série de vantagens, tanto o melhor controle dos sintomas, mas também alguns efeitos colaterais, né, eles são atenuados com o tratamento crônico. Então, se o paciente fizer o tratamento de maneira correta, ele vai ter também uma redução dos efeitos colaterais. É importante esse paciente reconhecer os pródromos, ou seja, sinais, né, como agitação, insônia, sinais de que o seu quadro, né, os seus sintomas, eles estão prestes a piorar, ou prestes a ter um surto psicótico. Da mesma forma, então, os familiares, né, numa tentativa deles realmente serem um auxílio nesse tratamento farmacológico, tentar que esse ambiente familiar ele não gere uma sobrecarga de estresse, né, de cobranças e expectativas sobre o paciente, diminuir o estigma e com isso, então, sempre dentro do possível, né, que a família busque a socialização, busque que esse indivíduo ele se envolva em alguma atividade laboral. Isso tudo faz parte, né, muito importante para a qualidade de vida desse paciente. Bom, e na próxima parte, então, dessa aula, nós vamos falar especificamente sobre alguns fármacos, né, antipsicóticos que são utilizados na clínica.